Salve, salve toyoteiros e amigos seguidores aqui do canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos. Hoje no quadro Clássicos Toyota eu quero mostrar todos os detalhes para vocês dessa raridade Toyota Hilux SR-V Turbo Diesel 2010. Esse modelo que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Se tratando de um clássico, a picape média foi lançada primeiramente no Japão em 1968. Em 1992 ela desembarcava a sua quinta geração aqui no Brasil, então passando a ser comercializada no Japão. Em 1997 a quinta geração do modelo, comercializada na Argentina em Zárate, começou a ser comercializada no Brasil de uma forma mais abrangente. Tendo o título hoje de picape média mais vendida no Brasil, essa que eu vou mostrar para vocês de sétima geração é conhecida como uma mecânica infalível com motor D4D. São os detalhes que eu vou mostrar para vocês desse carro no decorrer de vídeo. Eu quero começar mostrando esse clássico Toyota para vocês aqui pela frente do modelo, com os faróis que saem aqui da sua lateral vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação aqui é halógeno, nós estamos falando em 2010. Lanterna, farol alto e baixo e também indicador de seta e todo esse detalhe cromado. Mais abaixo nós temos esses vincos bem pronunciados na parte do para-choque, onde fica localizado o farol de neblina, que também é com iluminação halógena. A sua grade inferior, com todo esse detalhe em colmeia, com a parte em preto fosco, e mais acima, a sua grade superior já tem todo um destaque, com essa parte cromada e também todo esse detalhe cinza metálico, onde tem um logo cromado da Toyota, e aqui as aberturas de ar em colmeia em preto fosco, assim como essa parte mais abaixo também. Mais acima na parte do capô, nós já temos essa abertura de ar referente ao turbo intercooler e esses vincos bem pronunciados vindo até a frente. E agora eu quero mostrar o coração da máquina, que é o motor da Hilux. A sua motorização é 3.0 turbo diesel intercooler com 163 cavalos e torque de 35 kgfm a 3.400 RPM. Ele é um 4 cilindros em linha, duplo comando de válvulas e injeção direta, e no caso aqui é o motor D4D, um motor muito bem conhecido no mercado brasileiro e tem uma mecânica confiável. Se você já teve uma experiência com esse modelo, deixe aí nos comentários o que você acha dessa motorização desse modelo. Auxiliado pelo câmbio automático sequencial de 4 velocidades. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vem de série nesse modelo. Notem na parte aqui das imagens toda a parte da mecânica do modelo, que realmente é muito confiável para a época em 2010. No capô essa manta acústica, uma outra manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior da Hilux, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Nessa versão topo de linha SR-V, a gente já tinha toda essa parte diamantada e aqui os vincos vindo até o centro com uma pintura cinza metálica. Perfil dos pneus 265/70, roda de 16 polegadas em liga leve. Eu quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da Hilux, que mede 5,25 m de comprimento. O vão livre de solo é de 29,2 centímetros, por isso é que ela conta com esse estribo lateral para facilitar para que você suba no veículo, pois é um carro alto e facilita com esse detalhe em alumínio e também preto fosco. Para-barro tanto no primeiro eixo como lá no segundo eixo. Também nós temos toda essa silhueta envolvendo toda a caixaria de roda, que fica bem marcante, assim como um vinco bem aparente da primeira porta até a segunda porta. O repetidor de seta aqui na lateral, a inscrição Hilux cromado com a inscrição D4D, coluna A com esse detalhe preto fosco e aqui os retrovisores com esse detalhe cromado, assim como as maçanetas. Cor predominante do veículo é um preto metálico. Aqui no modelo já acompanha Santo Antônio e capota marítima, que não é acompanhada no modelo inicial. Na parte traseira aqui nós temos toda essa silhueta também na caixaria de roda e suspensões com feixes de mola, que realmente é um carro para lida, que aguenta um tranco
realmente um modelo bem simbolizado aqui no Brasil. E esse vinco na parte traseira aqui, na parte lateral, que fica bem marcante, que eu quero mostrar os detalhes aqui para vocês. Já na parte traseira do modelo, para-choque, todo esse detalhe cromado, assim como essa parte em preto fosco e os degraus aqui em preto fosco também, com essas ranhuras que facilitam para você estar subindo no carro. Lanterna que sai da lateral vindo até a tampa traseira, e todo o sistema de iluminação aqui é halógeno, para você estar trancando a tampa traseira se for o caso. E aqui nós temos Toyota, a parte da abertura da tampa traseira, e Hilux SRV, todos esses detalhes cromados. Terceira lanterna de frenagem que fica posicionada aqui na tampa traseira. É interessante, ao invés de lá em cima, que às vezes você coloca uma carga maior e vai tampar a visibilidade. Aqui fica mais interessante. Para fazer a abertura aqui da tampa traseira, nós temos capacidade de carga para 1 tonelada ou 1000 quilos aqui na caçamba, e todo esse revestimento com plástico rígido para trazer mais durabilidade ao modelo. Essa versão aqui está acompanhando o engate traseiro, mas não vem de série, foi o antigo dono que colocou no carro. Nós temos também um step para fazer a troca se necessário. Você consegue estar fazendo aqui no engate, trazendo em torno de 2.500 quilos, 2 toneladas e meia. E esse modelo aqui em especial, ela conta apenas com 2 airbags frontais. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo do modelo. Ele tem 3,8 metros. Eu posicionei o banco aqui todo para trás, eu me sentando aqui, ainda sobra para vocês verem aqui 2 dedos, para vocês verem essa questão do espaço, ó, de 2 a 3 dedos. O interior do modelo, para vocês conhecerem aqui o painel 2010, realmente é um interior muito sóbrio, muito conservador para a época em 2010, assim como todos os carros da Toyota. Parte do teto cinza, com as alças no teto, a iluminação halógena para quem vem aqui atrás, porta-serviços aqui tanto do lado do motorista e passageiro, também o detalhe aqui com 2 porta-latinhas para você estar utilizando aqui, e todo o revestimento do couro aqui é bem aparente, bem macio ao toque, apenas com algumas ranhuras, bem simples mesmo. Vou descer para mostrar todo o espaço aqui, e olha para vocês verem como o modelo está muito bem conservado. Cinto de 3 pontas apenas para os 2 ocupantes. Aqui quem vem no centro é um cinto abdominal. Encosto de cabeça apenas para os 2 ocupantes. Na parte da porta, olhem para vocês verem toda essa parte do modelo como realmente está muito bem conservado. Aqui nós temos parte aqui bem macia ao toque em couro com as linhas aparentes. Aqui já é tudo com plástico rígido, com esse detalhe cinza, e aqui já é prata com acionador do vidro elétrico. Porta-trecos aqui ao lado, porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta da Hilux. A sua chave realmente ela é bem simples, apenas com o logo da Toyota, ela não é do tipo canivete. Botão vermelho para você acionar para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento, e apenas alarme perimétrico. Vou mostrar para vocês os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Somente no banco do motorista que a gente tem aqui esse detalhe para você estar girando aqui para ajustar a altura do banco. Já esse outro você ajusta a inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. E agora nós vamos entrar aqui para conhecer os detalhes desse clássico. Uma Hilux 2010, versão SRV top de linha, turbo diesel, que já está em funcionamento, e eu quero mostrar os detalhes desse carro para vocês. Olha o velocímetro ali, 250 mil quilômetros rodado. Isso mostra toda a característica de durabilidade que é conhecido já nessa Hilux. Parte do console central, todo em preto fosco, com as partes pratas aqui, 2 porta-trecos que você consegue estar utilizando, alto rádio ainda original do modelo, como vocês podem ver, apenas memorização de 6 estações, CD player com MP3, aqui o volume para você estar aumentando, passando as rádios, enfim, simples de tudo, brutona mesmo. Aquecedor do vidro traseiro, ar-condicionado que já era digital, que você consegue estar aumentando o fluxo desse ar-condicionado, a temperatura desse ar-condicionado, a parte aqui com fluxo no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora, e onde você vai direcionar esse fluxo, no caso você necessite. Também aqui, ó, porta-trecos para você estar utilizando, tomada dos volts, aqui já é com detalhe cinza mais claro, acendedor de cigarros aqui, ó, para vocês verem, realmente 2010. Todo o console central cinza, porta-latinhas, porta-trecos. Aqui nós temos o seletor de atração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido, e câmbio automático tipo sequencial de 4 velocidades. Não tem câmera de ré, tá, gente? Mas tem aqui a opção drive. Você coloca para o lado esquerdo, coloca aqui para fazer as reduzidas, para poder facilitar numa descida de serra, como freio motor, para ganhar giro no motor caso você necessite de certa forma. Freio de estacionamento que é manual,
todo o detalhe aqui com plástico rígido, onde tem o descansa-braço, com todo esse espaço para você estar utilizando. Ó, tem duas garrafinhas aqui ainda para vocês verem como é realmente a utilização aqui do descansa-braço. O revestimento dos bancos dianteiros é em couro, com uma parte mais cinza, apenas com uma linha aparente, bem sóbrio, sem muitos detalhes, apenas a parte lateral aqui para trazer mais conforto. Regulagem de altura de cinto de segurança, alças no teto, quebra-sol com espelho apenas para o lado do passageiro, do motorista não. Retrovisor da forma simples, não era do tipo fotocromático. Parte do teto aqui nós já temos o velho porta-óculos e aqui também a iluminação que é halógena, caso você necessite. Na parte do painel nós temos esse parte aqui cinza claro que já orna ali com a porta, com um detalhe em preto fosco, e aqui o porta-luvas que você tem esse espaço para estar utilizando. Porta-copos já tínhamos no modelo aqui para o lado do passageiro, o airbag frontal, a saída do ar-condicionado e também aqui, ó, como vocês veem, a alça para o passageiro estar subindo no veículo. Todo o revestimento aqui na parte do painel é com plástico rígido, e aqui nós temos os informativos de viagem que você consegue estar mudando aqui, como a temperatura exterior, o relógio, a média do veículo aqui também, e aí você vai mudando também para poder ver quanto você consegue rodar com o veículo, temperatura, e você vê também aqui, ó, a marcação de 19 km que eu consigo rodar ainda com o combustível que eu tenho aqui no tanque. Você consegue ver tudo nessa parte informativa ou apertando aqui na parte do volante, que é multifuncional. Parte da porta do motorista, apenas os 4 vidros elétricos com autodown é só no lado do motorista, os outros não. Aqui nós temos a trava dos vidros, trava das portas também se necessário, e aqui porta-copos para o lado do motorista, a alça para o lado do motorista também, e aqui nós temos aqui, ó, para poder estar aumentando a iluminação do painel caso você necessite, e a regulagem elétrica dos retrovisores interna, tanto do lado esquerdo e direito caso você precise. A abertura do cofre do motor e do tanque de combustível se necessário, e a sua direção, que é hidráulica, apenas com ajustes de altura, não tem ajuste de profundidade. E aqui um volante multifuncional para você mudar as estações de rádio ou os modos de informativo ali, como eu mostrei para vocês no computador de bordo. Parte do painel, como vocês veem, é bem simples, apenas conta giros, velocímetro, arrefecimento do motor, e aqui a parte com o medidor do tanque de combustível. Odômetro total que está marcando ali 249, trip A, trip B, e aí ele volta novamente para o odômetro total, e ali o restante que você tem as informações caso você necessite. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês desse clássico Toyota. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois algum detalhe. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo, e agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Jorge Luiz, da cidade de São Paulo, em sua capital. O segundo salve do canal vai para José Fortunato, da cidade de Cordeiros, lá na Bahia. O terceiro e último salve do canal hoje vai para Manuel Farias, da cidade de Senador La Roque, lá no Maranhão. Se você deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixe embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade, o estado que você deseja, para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!